Bom dia a todas as pessoas presentes. Antes de mais nada, vai parecer repetitivo, mas novamente vou parabenizar a Cíntia pela organização do evento, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que criou a estrutura para que esse encontro pudesse acontecer. Cumprimentar aqui o presidente de mesa, o Anderson, que colega aqui de batalhas também já há anos, que tem trabalhado conosco na Defensoria Sem Fronteiras, entre outras atividades. Cumprimentar o professor Pablo Vacani, e aqui acho que alguns momentos foram ditos já sobre isso aqui. A gente esteve junto no dia 18 de agosto numa atividade do CNJ, com uma comitiva de 70 juízes, onde, entre as diversas ações que foram realizadas, teve um dos principais focos a busca do reconhecimento, a busca pelo judiciário, pelo reconhecimento do cômputo em dobro, uma vez que a gente está numa batalha já há 4 anos e pelo CNJ, pelas decisões do STJ também, ele já deveria ter sido cumprido há muito tempo, mas encontramos uma enorme resistência nesse cumprimento. Falávamos lá, juntamente com o Pablo Vacani, com o professor, aos juízes, e havia um paradoxo, né? A gente falava sobre formas de amenizar, formas de compensar o cumprimento de penas, de prisões em situações degradantes, e falavam de formas de amenizar um reconhecimento, uma forma de amenizar que deveria ser reconhecida pelo judiciário, deveria ser implementada pelo judiciário pernambucano, mas eram formas de cumprimento degradantes causadas muitas vezes pelo próprio judiciário. A superlotação, acho que é importante a gente trazer também isso nas discussões. Não é só o Poder Executivo que cria essa falta de vagas. Eu acho que até pela linha de posicionamento institucional, de não criação de estabelecimentos prisionais novos, é importante destacar a necessidade que seja cumprido a quantitativo que seja cumprido, respeitado o quantitativo que o sistema prisional consegue comportar. Esse quantitativo não é respeitado, na maioria das vezes, aqui pelo judiciário, que continua aprendendo, independentemente da quantidade de pessoas que podem ser presas, que aquele sistema consegue suportar. Eu acho que, de um ponto também importante dessa comitiva do CNJ, que você vê aqui presente, não sei se todos tiveram acesso, a gente teve uma decisão também da Corregedoria Nacional de Justiça, então, acho que o último dia dela, como Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, na terça-feira da semana passada, ela colocou uma determinação, e essa determinação trazia vários pontos que convergem, eu acho que nesse diálogo com o Rio de Janeiro, sobre a falta de cumprimento, a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário, em deixar de expedir guias de recolhimento em excessos de prazos, deixar de julgar processos de réus provisórios, e relatórios que eram colocados, em vários relatórios no Complexo Curado, que, se não o pior, um dos piores locais, estabelecimentos prisionais do país, os relatórios vinham como situação boa ou regular, num claro desrespeito, desrespeito ao desconhecimento ou falta de técnica ou falta de ética, como trouxe o professor Dieter ontem, quanto ao sistema, quanto à forma de cumprimento de pena naquele local. Enfim, cumprimentar aqui também o colega Leonardo Rosa, referência e também parceiro aqui nessa luta pela implementação no Estado de Pernambuco do cômputo em dobro. E aí eu vou trazer só um paralelo rápido, acho que a gente não tem muito tempo aqui, que a gente tem esse paralelo do cômputo em dobro, mas é um paralelo que reflete em vários momentos. A gente tem tanto as manifestações do Ministério Público, a qualidade da manifestação deles é muito próxima da nossa, que a gente encontra tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, para negar a aplicação do cômputo em dobro. Eles falam que realmente que não fazem parte do Estado, então eles negam, entre diversos argumentos, falando sobre a desnecessidade, que é só uma sugestão, que é só uma recomendação, a determinação da Corte seria só uma recomendação para que o Estado viesse a cumprir o cômputo em dobro. A gente tem diversas outras manifestações ali que mostram um desconhecimento técnico, um desrespeito quanto às determinações da Corte Interamericana. A gente teve também, lá no Estado de Pernambuco, diversas medidas expedidas pela comissão que também não tiveram nenhuma resposta pelo Estado e também desaguaram na resolução, lá a resolução número 6, e aqui também a própria época da emissão da resolução traz esse paralelo com o Rio de Janeiro.
salvo engano, as duas resoluções foram expedidas no final de novembro de 2018, dia 26 e 28 de novembro. O cômputo em dobro vieram com os mesmos parâmetros, no mesmo quantitativo aqui, em dobro, e poderia ser em triplo, quádruplo, a gente pode ver pela quantidade de dor, pela qualidade, pela falta de qualidade no cumprimento da pena. E, então, existe todo esse paralelo com a diferença que, lá no estado de Pernambuco, a gente tem o judiciário que não reconhece esse direito. A gente tem aqui também uns outros pontos importantes de paralelo, que a gente começou essa atuação para o reconhecimento em 2019, mas um ponto que eu acho, entre diversos pontos da nossa atuação, um marco temporal importante, seria sobre o final de novembro de 2018, que deveria ser reconhecido esse direito, e até agora, quase 4 anos depois, não foi reconhecido, e um segundo marco, que seria maio de 2021. A gente teve essa decisão, que foi comentada aqui pelo Léo, sobre a modulação temporal, no STJ, que fala indiretamente sobre a necessidade do Estado cumprir as determinações da Corte, e logo depois dessa decisão surgiu a gente conseguiu a primeira decisão favorável no Estado de Pernambuco, também em maio de 2021. E aí a gente teve o outro ponto que aí vem esse problema de não julgar, não ter um deferimento ou indeferimento. Em maio de 2021 também o Ministério Público ingressou com um IRDR, um incidente de resolução de demanda repetitiva, que impede agora completamente a aplicação desse direito, uma vez que a regulamentação dele no Código de Processo Civil, o artigo 980, ele permite que todos os julgamentos sejam sobrestados, inclusive os efeitos das decisões anteriores. Esse marco também é importante por um outro motivo. A gente tem aqui o tempo, maio de 2021, o artigo 980 do CPC fala expressamente sobre a necessidade de julgar dentro do prazo de 1 ano o incidente, já que a finalidade dele é criar uma segurança jurídica, e a indefinição, a ausência de uma decisão, ela traz exatamente essa insegurança jurídica, uma vez que nunca é decidido aquele ponto que inicialmente teria dado abertura para esse incidente. Enfim, a gente está nesse momento aqui em Pernambuco, eu não podia deixar de trazer esse paralelo aqui, que a gente tem diversas outras situações, mas a gente está falando sobre cômputo em dobro, mas é importante destacar também que o cômputo em dobro, ainda que reconhecido, não afasta o estado de coisas inconstitucional do nosso Estado brasileiro, do sistema prisional brasileiro. A gente tem que pensar em outras formas de desencarceramento, como ampliação das formas de remissão, ampliação do semiaberto harmonizado, a própria interdição do semiaberto, que também se encontra falido no Estado brasileiro, talvez a central de vagas, a antecipação dos direitos, como progressão, o números clausos, também tão tratado aqui pelo professor Rog, também que está aqui presente. E aí queria só abrir um ponto para falar sobre o cômputo em dobro, trazer aqui principalmente para o Léo. Eu queria que fosse colocar um pouco mais aqui sobre o cômputo em dobro. Acho que é importante a gente colocar esse ponto para discussão, até que para que isso seja replicado até para outras defensorias. Queria que fosse falado um pouco sobre o laudo. A gente tem 2 grupos, né, sobre a aplicação, os beneficiários sobre o cômputo em dobro, e um dos grupos pela Corte é demandado o laudo. Queria que fosse falado mais um pouco sobre o laudo, de repente até sobre, não sei se é possível trazer algum ponto crítico também sobre essa determinação pela Corte Interamericana, pela essa necessidade do laudo. Nos parece que a Corte acabou andando para trás ali, nessa exigência desse documento aqui. E um segundo ponto é sobre a possibilidade do reconhecimento, da possibilidade da aplicação do cômputo em dobro, independentemente da determinação da Corte. A gente tem aqui os 2 estados para quais houveram essas determinações do cômputo em dobro, mas a gente tem também já algumas decisões favoráveis, salvo engano, em Santa Catarina e no Pará. Queria que fosse comentado também um pouco sobre essa possibilidade.